O som dos talheres batendo contra os pratos ecoava pela sala de jantar. Era um som familiar, reconfortante até, o tipo de som que costuma preencher jantares em família. Mas naquela noite, cada batida parecia mais alta, mais presente, como se o universo estivesse tentando me avisar de algo. Eu segurava o copo de vinho com as duas mãos, sentindo o vidro frio contra a palma enquanto olhava ao redor da mesa. Minha mãe sorria, meu pai fazia comentários sobre o trabalho, meu irmão mais novo mexia no celular disfarçadamente. Tudo parecia normal, mas havia algo no ar, uma tensão silenciosa que eu não conseguia nomear. 3 semanas antes, minha mãe tinha me ligado. Eu estava no meio do expediente quando vi o nome dela na tela do celular. Atendi enquanto terminava de digitar um e-mail. Ela foi direta ao ponto, como sempre. Jantar em família no sábado. Nada demais, acontecia de vez em quando. Mas o tom dela era diferente. Havia uma pausa entre as palavras, uma hesitação que não era comum. Ela disse que seria especial. Não explicou por quê. Só repetiu que era importante eu estar lá. Concordei sem pensar muito. Afinal, era só mais um jantar, certo? Eu não tinha ideia do que estava por vir. Os meses anteriores tinham sido de reconstrução. Não vou mentir, o término foi difícil. Foram 3 anos juntos, 3 anos de planos, de conversas sobre futuro, de fotos em que a gente sorria como se o mundo fosse só nosso. Mas as coisas mudaram. Ela mudou. Ou talvez eu que não percebi que ela já estava diferente há mais tempo. As desculpas começaram sutis. Reuniões que se estendiam até tarde. Mensagens que demoravam horas para serem respondidas. Olhares distantes durante o jantar. Eu tentei conversar, mas ela sempre desviava. Dizia que era trabalho, estresse, cansaço. E eu acreditei. Porque quando você ama alguém, você quer acreditar. O fim veio de forma inesperada e ao mesmo tempo previsível. Foi numa tarde de domingo. Ela chegou em casa com aquela expressão que eu já tinha visto antes em filmes, mas nunca pensei que veria na vida real. Sentou no sofá e disse que precisávamos conversar. 4 palavras que fazem qualquer coração acelerar. Ela falou sobre espaço, sobre se encontrar, sobre não ser mais a mesma pessoa que era quando nos conhecemos. Eu ouvi tudo em silêncio, sentindo cada palavra como um golpe. No final, ela saiu pela porta e eu fiquei ali, sozinho, olhando para o apartamento que de repente parecia grande demais. Mas a vida segue, como dizem. E eu segui. Voltei a sair com os amigos. Mergulhei no trabalho. Comecei a malhar mais. Li livros sobre superação, sobre recomeços, sobre como transformar dor em crescimento. E funcionou, de certa forma. Eu não pensava mais nela todos os dias. Não vasculhava mais as redes sociais dela procurando pistas. Não esperava mais uma mensagem que nunca chegaria. Eu estava, finalmente, seguindo em frente. Ou pelo menos era isso que eu dizia para mim mesmo toda manhã ao acordar. Então veio o convite da minha mãe. E aquele sábado chegou mais rápido do que eu esperava. Dirigi até a casa dos meus pais no fim da tarde. O trânsito estava leve. O céu tinha aquele tom alaranjado do pôr do sol que sempre me acalmava. Coloquei uma playlist no carro, músicas antigas que me faziam lembrar de épocas mais simples. Cantarolei algumas, deixei outras tocarem enquanto minha mente vagava. Pensei no trabalho, nos projetos da semana seguinte, nas contas que precisava pagar. Coisas normais, cotidianas. Nada que indicasse que aquela noite seria diferente. Estacionei em frente à casa. A mesma casa onde cresci, onde passei toda a minha adolescência. As mesmas janelas, o mesmo portão azul que meu pai pintava a cada 2 anos. Respirei fundo antes de sair do carro. Não sei por que fiz isso. Talvez alguma parte de mim soubesse que algo estava para acontecer. Mas ignorei o pressentimento. Peguei a garrafa de vinho que tinha comprado no caminho e toquei a campainha. Minha mãe abriu a porta com um sorriso grande demais. Aquele tipo de sorriso que as mães fazem quando estão tentando esconder alguma coisa. Ela me abraçou apertado e me puxou para dentro. A mesa estava posta. Pratos de porcelana, talheres organizados, copos de cristal que só apareciam em ocasiões especiais. Estranhei. Meu pai estava na sala assistindo ao noticiário, me cumprimentou com um aceno e voltou a atenção para a TV. Meu irmão desceu as escadas correndo, do jeito adolescente dele, me deu um tapa nas costas e foi direto para a cozinha roubar algo antes do jantar. Tudo normal, tudo familiar. Mas havia cadeiras extras na mesa, 3 lugares a mais que o habitual. Perguntei quem mais viria. Minha mãe disse que era surpresa. Insisti, mas ela apenas sorriu e mudou de assunto. Sentei no sofá ao lado do meu pai.
Conversamos sobre futebol, sobre política, sobre as reformas que ele planejava fazer no quintal, coisas de pai e filho. O tempo passou devagar. Eu checava o celular de vez em quando, respondia mensagens, rolava o feed sem prestar muita atenção. E então a campainha tocou. Meu coração deu um pulo sem motivo aparente. Minha mãe praticamente correu até a porta. Ouvi vozes no hall de entrada. Vozes conhecidas. Vozes que me fizeram levantar do sofá antes mesmo de processar o que estava acontecendo. E foi quando vi. Ela entrou pela porta. Minha ex-noiva. Não apenas ela, mas acompanhada. Ao lado dela estava um homem que eu nunca tinha visto antes. Alto, bem vestido, sorriso confiante. A mão dele repousava levemente nas costas dela, aquele gesto sutil mas inconfundível de quem está junto. Minha mãe os recebeu com entusiasmo, abraços calorosos, como se fossem velhos amigos. Meu pai se levantou e cumprimentou ambos com apertos de mão. E eu fiquei ali, parado no meio da sala, segurando o copo de água que tinha pego na cozinha, sentindo o chão se mover sob meus pés. Ela me viu. Nossos olhares se cruzaram. Por um segundo, vi algo nos olhos dela. Constrangimento? Culpa? Não consegui decifrar. Ela sorriu, aquele sorriso educado que usamos com pessoas que não vemos há muito tempo. Aproximou-se, me deu um abraço rápido, formal, o tipo de abraço que você dá num conhecido distante. E então disse as palavras que ainda ecoam na minha cabeça. Este é o João, meu namorado. Meu namorado. Duas palavras simples que carregavam o peso de um mundo inteiro. Ele estendeu a mão. Eu apertei por reflexo, por educação, porque é isso que fazemos em situações sociais mesmo quando nosso cérebro está em curto-circuito. Prazer, ele disse. O nome dele entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não consegui processar mais nada além da presença dele ali, na casa dos meus pais, ao lado dela, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Minha mãe chamou todos para a mesa. A voz dela soava distante, como se viesse de outro cômodo. Eu me movi no automático, um pé na frente do outro, até me sentar numa cadeira que de repente parecia desconfortável demais. Se você quer fazer a diferença e acompanhar histórias que tocam o coração, inscreva-se no canal agora e comenta aí de qual cidade você está assistindo. A mesa estava cheia. Meus pais, meu irmão, ela, ele, e mais dois amigos da família que chegaram logo depois. Conversas se sobrepunham, risadas, perguntas sobre trabalho, sobre planos de fim de ano, sobre aquela série nova que todo mundo estava assistindo. Eu respondia quando me perguntavam algo, mas minha voz saía mecânica. Meus olhos desviavam constantemente para o outro lado da mesa, onde ela estava sentada ao lado dele. Seus dedos se tocaram uma vez. Ela riu de algo que ele disse. Um riso genuíno, do tipo que eu achava que era só meu ponto. As perguntas começaram inocentes. Minha mãe perguntou como eles se conheceram. Ela respondeu com naturalidade, como se fosse a história mais simples do mundo. No trabalho, disse ela. Ele trabalhava no mesmo prédio, andares diferentes, mas sempre se cruzavam no elevador. Começaram a conversar. Café virou almoço. Almoço virou jantar. E assim foi. Meu pai fez algum comentário sobre como o mundo era pequeno. Todos riram, menos eu. Eu fingia mastigar, mas a comida não tinha gosto. Era como engolir papelão. Ele era simpático, isso eu tinha que admitir. Conversava bem, fazia piadas na hora certa, perguntava sobre a vida de cada um com interesse genuíno. Meu irmão parecia já gostar dele. Meu pai comentou sobre futebol e descobriu que eles torciam para o mesmo time. Claro que torciam. Minha mãe ofereceu mais vinho e ele aceitou educadamente, elogiando o rótulo. Ele conhecia de vinhos. Ele conhecia de futebol. Ele provavelmente conhecia de tudo. Tentei não olhar para ela, mas era impossível. Cada movimento seu chamava minha atenção. A forma como ela arrumava o cabelo atrás da orelha. O jeito que inclinava a cabeça quando ria. Os mesmos gestos que eu conhecia de cor, agora direcionados para outra pessoa. E cada vez que ela ria de algo que ele dizia, era como se uma pequena faca se cravasse no meu peito. Não uma faca grande, daquelas que matam rápido, mas uma pequena, que vai fundo devagar, sangrando aos poucos. Minha mãe levantou para buscar a sobremesa. Minha ex a acompanhou até a cozinha. Ficamos os homens na mesa. Silêncio desconfortável por alguns segundos. Meu pai quebrou o gelo perguntando ao João sobre o trabalho dele. Ele explicou que era gerente de projetos numa empresa de tecnologia. Falou sobre aplicativos, sobre inovação, sobre como o mercado estava aquecido. Meu irmão ficou interessado, fez perguntas. Eu apenas assenti com a cabeça quando ele olhou na minha direção esperando alguma reação.
Foi então que ele disse algo que me fez congelar. Comentou que ela tinha falado muito sobre essa família, que ela sempre dizia como vocês eram acolhedores, como os jantares aqui eram especiais. Vocês, como se ele fizesse parte disso agora, como se tivesse direito a esse espaço que sempre foi nosso. Meu pai sorriu, disse que as portas estavam sempre abertas. E eu pensei, mas não disse, que algumas portas deveriam permanecer fechadas. Elas voltaram com a sobremesa. Torta de limão, minha favorita. Minha mãe sabia disso. Ela também sabia. Será que foi de propósito? Será que foi uma forma de suavizar a situação? Ou apenas coincidência? Comi um pedaço pequeno. Doce demais. Azedo demais. Não consegui terminar. A conversa continuou fluindo ao redor da mesa. Planos de viagem. Meu pai falou sobre querer conhecer Portugal. Minha mãe mencionou um cruzeiro que viu anunciado. Meu irmão disse que queria mais era ir para o Japão. E então ela disse, nós estamos pensando em viajar para a Europa no meio do ano. Nós, primeira pessoa do plural. Um pronome tão pequeno, mas com tanto peso. Nós significava planos. Futuro. Juntos? Perguntei, tentando parecer casual, quando exatamente eles começaram a namorar. Ela hesitou, apenas por uma fração de segundo, mas eu percebi. Disse que fazia uns 6 meses. 6 meses. Fiz as contas na minha cabeça rapidamente. 6 meses atrás eu ainda estava processando o término. 6 meses atrás eu ainda acordava no meio da noite pensando nela. 6 meses atrás eu mal conseguia sair da cama alguns dias. E ela já estava com ele. Comenta sim se você já passou por algo parecido, não se nunca aconteceu com você. Mas espera, tem mais. Porque as coisas estavam prestes a ficar ainda mais complicadas. Minha mãe, sempre querendo manter a conversa animada, perguntou como tinha sido o pedido de namoro. Ele olhou para ela com aquele olhar apaixonado que eu conhecia bem, porque era o mesmo olhar que eu costumava ter. Ela sorriu, corou levemente, e começou a contar. Foi num restaurante. Ele preparou tudo. Flores, velas, um discurso. Ela disse sim antes mesmo dele terminar de falar. Meu estômago revirou. Levantei da mesa com a desculpa de ir ao banheiro. Caminhei pelo corredor da casa, o mesmo corredor onde corri quando criança, onde tirei fotos de formatura, onde abracei ela pela primeira vez quando a trouxe para conhecer meus pais. Entrei no banheiro e fechei a porta. Olhei para o espelho. O homem refletido parecia cansado, parecia derrotado. Abri a torneira e joguei água fria no rosto. Respirei fundo várias vezes. Você consegue, disse para mim mesmo. Só mais um pouco e você pode ir embora. Quando voltei para a mesa, a conversa tinha mudado de assunto. Estavam falando sobre filmes. Meu irmão recomendou um lançamento que tinha assistido. Ela disse que queria ver. Ele prometeu que iriam no fim de semana. Mais planos, mais futuro, mais nós. Sentei na minha cadeira e fingi prestar atenção. Minha mãe me olhou com aquela expressão maternal preocupada. Perguntou se eu estava bem. Ótimo, respondi. Só um pouco cansado do trabalho. A noite se arrastava. Cada minuto parecia durar 1 hora. Eu checava o relógio discretamente, calculando quanto tempo seria socialmente aceitável ficar antes de poder sair. Mas não podia simplesmente levantar e ir embora. Não sem levantar suspeitas. Não sem fazer minha mãe se sentir mal. Então fiquei ali, preso na minha própria armadilha de educação e convenções sociais. Foi quando meu pai sugeriu que fossemos para a sala. Café e conversa, disse ele. Todos concordaram. Nos movemos em grupo, aquela dança social que fazemos após jantares em família. Meu pai ligou a TV no noticiário, mais pelo hábito do que por real interesse. Minha mãe trouxe as xícaras de café. Meu irmão se jogou no sofá. E eu fiquei de pé, encostado na parede, segurando a xícara quente entre as mãos como se fosse uma âncora. Ela se aproximou. Sozinha. Ele tinha ido ao banheiro. Foi a primeira vez que ficamos a sós, mesmo que a sós significasse numa sala com outras pessoas por perto. Ela falou baixo, só para eu ouvir. Disse que não sabia que eu estaria aqui, que minha mãe não tinha avisado, que ela teria adiado se soubesse. E então perguntou se eu estava bem. Aquela pergunta de novo, como se houvesse uma resposta certa. Respondi que sim, que estava tudo bem, que ela tinha o direito de seguir em frente, que eu também estava seguindo. Mentiras, todas mentiras, mas mentiras necessárias, porque o que eu realmente queria dizer não cabia naquele momento. O que eu queria perguntar era se ela pensava em mim ainda, se ela se lembrava dos planos que fizemos, se ela sentia falta, mas não perguntei nada disso.
Apenas sorri e disse que estava feliz por ela. Ele voltou do banheiro, colocou a mão no ombro dela num gesto protetor. Ela relaxou ao toque dele, e eu percebi, naquele exato momento, que ela realmente tinha seguido em frente. Não era fingimento, não era para me fazer ciúmes. Ela genuinamente gostava dele, talvez até amasse, e essa percepção doeu mais do que qualquer traição poderia doer. Se essa história está te pegando, deixa um like aí. A conversa na sala continuou por mais meia hora. Falaram sobre trabalho, sobre política sem aprofundar muito, sobre planos de reforma da casa, coisas mundanas que preenchiam o silêncio. Eu participava quando necessário, mas minha cabeça estava em outro lugar. Estava revivendo memórias. O primeiro beijo, a primeira viagem juntos, as promessas sussurradas à meia-noite, tudo guardado numa caixa mental que eu tinha trancado, mas que agora estava escancarada. Finalmente, ela olhou para o relógio e disse que estava ficando tarde. Ele concordou. Começaram a se despedir. Abraços, agradecimentos pela noite maravilhosa, promessas de repetirem em breve. Minha mãe os acompanhou até a porta. Eu fiquei na sala, observando de longe. Ele segurou a mão dela ao saírem. Pequenos gestos que contam histórias inteiras. A porta fechou. O som ecoou pela casa. E de repente o ar pareceu mais leve, como se um peso invisível tivesse sido removido. Minha mãe voltou para a sala com aquela expressão de missão cumprida. Meu pai comentou que ele parecia um bom rapaz. Meu irmão já estava no celular, voltando para seu mundo adolescente. E eu continuava ali, de pé, segurando a xícara de café vazia. Minha mãe percebeu que algo estava errado. Mães sempre percebem. Ela se aproximou depois que todos saíram e colocou a mão no meu ombro. Perguntou se eu realmente estava bem. Dessa vez a pergunta veio carregada de preocupação genuína. Eu poderia ter desabado ali. Poderia ter contado tudo o que estava sentindo. Mas não contei. Apenas disse que tinha sido uma surpresa vê-la. Minha mãe se desculpou. Disse que achou que seria bom para mim, que precisava aceitar que ela tinha seguido em frente, que talvez ver isso com meus próprios olhos ajudasse. Ajudaria? Aquilo era ajuda? Ver a pessoa que você amou nos braços de outro? Ver o futuro que vocês planejaram sendo vivido com outra pessoa? Não disse nada disso. Apenas abracei minha mãe e disse que estava tudo bem. Mais uma mentira numa noite cheia delas. Meu pai desligou a TV e anunciou que estava indo dormir. Meu irmão já tinha subido para o quarto, e eu fiquei ali mais alguns minutos, ajudando a recolher as xícaras, guardando coisas na cozinha, qualquer coisa para adiar o momento de estar sozinho com meus pensamentos. Finalmente me despedi e saí. O ar frio da noite bateu no meu rosto. Respirei fundo várias vezes antes de entrar no carro. Sentei no banco do motorista, mas não liguei a ignição imediatamente. Fiquei ali, no escuro, as luzes da rua criando sombras dentro do carro. Apoiei a testa no volante, e pela primeira vez na noite, permiti que a realidade me atingisse de verdade. Não era apenas sobre vê-la com outro. Era sobre perceber que ela tinha realmente ido embora. Que o nosso tempo juntos tinha se tornado apenas memória. Que enquanto eu passava meses tentando processar o término, ela já estava construindo algo novo. E a pior parte, ela parecia feliz. Genuinamente feliz. Não havia fingimento ali. Não havia arrependimento nos olhos dela. Havia paz. Como se me deixar tivesse sido a melhor decisão que ela já tinha tomado. Dirigi para casa no automático. As ruas estavam vazias, a cidade dormindo. Coloquei música no rádio, mas desliguei logo em seguida. O silêncio era mais honesto. Cheguei no apartamento e a solidão me cumprimentou na porta. Tinha me acostumado com ela, a solidão. Tinha até feito as pazes. Mas naquela noite ela parecia mais presente, mais opressiva. Como se cada canto do apartamento gritasse que eu estava sozinho. Sentei no sofá e peguei o celular. Abri o Instagram por hábito. E lá estava. Uma foto nova. Dela. Com ele. No jantar. Na casa dos meus pais. Ela já tinha postado. A legenda dizia algo sobre família e gratidão. Havia um emoji de coração. Os comentários eram todos positivos. Amigos dizendo que eram perfeitos juntos. Outros desejando felicidades. E cada comentário era como sal numa ferida aberta. Fui até a galeria de fotos do meu celular. Ainda tinha fotos nossas guardadas numa pasta oculta. Fotos que eu não conseguia deletar, mas também não conseguia olhar. Abri a pasta. A primeira foto era de uma viagem que fizemos. Ela sorria para a câmera, o mar atrás, o sol iluminando seu rosto. Eu lembrava daquele dia. Lembrava de cada detalhe.
do cheiro do protetor solar, do gosto do sorvete que comemos, da forma como ela riu quando uma onda nos pegou de surpresa. Fechei a pasta. Deletei o aplicativo do Instagram. Precisava parar de me torturar. Precisava encontrar uma forma de realmente seguir em frente. Mas como? Como você apaga 3 anos de memórias? Como você desliga sentimentos que ainda insistem em existir? Se você já passou por isso, você sabe que não é simples. Não é uma decisão racional. É um processo doloroso e lento. Deitei na cama, mas não consegui dormir. Ficava revirando a conversa do jantar na minha cabeça. Cada palavra dita, cada olhar trocado, cada gesto sutil. E então comecei a fazer perguntas que não deveria fazer. Quando exatamente começou? Será que foi realmente apenas no trabalho? Ou havia mais história ali? 6 meses, ela disse. Mas será que eram mesmo apenas 6 meses? As contas não fechavam direito. Porque se eram 6 meses, significava que tinha começado pouco depois do nosso término. Tempo demais para ser rebote. Tempo suficiente para ser algo planejado. E se tinha sido planejado, isso significava o quê? Que ela já conhecia ele enquanto ainda estávamos juntos. Que aquelas reuniões que se estendiam até tarde tinham outro motivo. Que os olhares distantes eram porque ela já estava olhando para outra direção. Comenta aí o que você acha que realmente aconteceu. A mente humana é cruel quando deixamos ela solta. Ela preenche lacunas com as piores possibilidades. Constrói cenários baseados em medos e inseguranças. E foi exatamente isso que a minha mente fez naquela noite. Construiu uma história alternativa. Uma onde ela já estava com ele antes de terminar comigo. Uma onde cada eu te amo que ela disse nos últimos meses era mentira. Uma onde eu era o único que não sabia. Peguei o celular de novo. 3 da manhã. Não deveria fazer aquilo. Sabia que não deveria. Mas meus dedos já estavam digitando a mensagem. Mandei para ela. Perguntei quando exatamente tinha começado. Perguntei se tinha começado antes de terminarmos. Perguntei se todas aquelas noites em que ela disse que estava trabalhando eram verdade. Apertei enviar antes que a razão pudesse me impedir. As marcações mudaram rapidamente. Entregue. Visualizado. Ela estava acordada também. Os 3 pontinhos apareceram indicando que ela estava digitando. Desapareceram. Apareceram de novo. Desapareceram. Isso continuou por alguns minutos. Finalmente a resposta chegou. Ela disse que não era assim. Que tinha conhecido ele depois. Que nunca traiu. Que eu precisava parar de procurar culpados. Que simplesmente não tinha dado certo entre nós. E que ela merecia ser feliz. Merecia ser feliz. Como se eu estivesse tentando impedir isso. Como se perguntar fosse um crime. Respondi que só queria a verdade. Ela disse que já tinha dado a verdade. Que eu é que não queria aceitar. Que precisava seguir em frente. Seguir em frente. Todo mundo falava isso como se fosse simples. Como se fosse só apertar um botão e pronto. Curado. Como se sentimentos tivessem interruptor. A conversa terminou ali. Ela disse boa noite. Eu não respondi. Joguei o celular na cama e fui até a janela. A cidade lá embaixo continuava dormindo. Carros ocasionais passavam pela rua. Uma luz acesa aqui e ali em apartamentos de outras pessoas que também não conseguiam dormir. Cada uma com sua própria história. Suas próprias dores. Seus próprios demônios de madrugada. Voltei para a cama. Fechei os olhos. Tentei esvaziar a mente. Técnicas de respiração que tinha lido em algum lugar. Contar de trás para frente. Imaginar lugares calmos. Nada funcionava. Porque toda vez que fechava os olhos, via ela, via ele, via os dois juntos, via o jantar. Via o futuro que poderia ter sido meu mais que agora era dele. Foi só perto das 5 da manhã que finalmente dormi. Um sono agitado, cheio de sonhos confusos. Acordei poucas horas depois com a luz do sol invadindo o quarto. Domingo. Normalmente seria um dia de descanso, mas não conseguia ficar parado. Precisava fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Fui correr. Coloquei os fones de ouvido e saí pela rua. Corri até as pernas doerem. Até o ar queimar nos pulmões. Até não conseguir mais pensar. Quando voltei, tomei um banho longo. A água quente ajudava. Pelo menos fisicamente. Emocionalmente eu ainda estava destruído. Mas tinha que funcionar. Tinha trabalho na segunda. Tinha vida para viver. Tinha que encontrar uma forma de coexistir com essa nova realidade. Uma realidade onde ela era feliz com outra pessoa. Uma realidade onde eu precisava aprender a ser feliz sozinho. O tempo foi passando e, aos poucos, todas aquelas lembranças que antes me prendiam começaram a perder a força.
Ainda havia dor, claro, mas era uma dor diferente, mais madura, como se o peso do que aconteceu finalmente se encaixasse em algum lugar da mente. Eu segui em frente. Os dias começaram a ganhar cor de novo. Voltei a rir das pequenas coisas, a sair com os amigos sem pensar se ela estaria lá, a fazer planos que não dependiam de ninguém além de mim. Um domingo qualquer, acordei e percebi que não tinha olhado o perfil dela há dias. Ela estava vivendo outra vida, e eu também. Fui visitar meus pais. A casa estava igual, mas o clima era mais leve. A família parecia reconstituída, a ferida aberta na noite daquele jantar finalmente havia cicatrizado. Conversamos sobre futebol, sobre trabalho, sobre as viagens que um dia ainda vamos fazer. Sentei ao lado da minha mãe na varanda e ela tocou minha mão. Disse que estava orgulhosa de como superei tudo aquilo, que às vezes o que parece ser o fim é somente um novo começo. Sorri, percebi que ela estava certa. Peguei meu carro para dar uma volta sem destino, ouvindo uma música qualquer, quando me vi parado em um dos lugares onde costumávamos ir juntos. Desci e caminhei até a beira de um mirante. Ali, com o vento batendo no rosto e o sol se pondo no horizonte, entendi que algumas histórias terminam para que outras possam nascer. Não era mais sobre ela, sobre ele, ou sobre o passado. Era sobre mim, sobre minha capacidade de reconstrução, sobre o poder da verdade e da superação. A vida nos dá escolhas. Decidi escolher a minha paz. Decidi perdoar, não por ela ou por ele, mas por mim. Decidi que, mesmo depois da maior virada que podia viver, o que importava era enxergar o futuro de olhos limpos. Naquele instante, tudo fez sentido. O jantar, o choque, as perguntas não respondidas, tudo virou aprendizado. Não há nada controlando o destino senão nossas próprias decisões. E aprendi, naquele final de tarde, que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, e quando ela chega, nada permanece igual.